Zolmi Grapiglia, me chamam de Zolmi. Mas os antigos era tudo Zolmi, né? E a minha idade é 75 anos. Italiano. Meu avô veio da Itália, os dois, o paterno e o materno também. Vieram para cá, lá no Rio Grande, né? Eu me lembro dessa situação, que foi carregado a mudança, tudo, né? E daí foi feito um lastro por cima e lá nós viemos, porque na cabina vinha o motorista, a mãe e o pai, né? Um caminhãozinho daqueles antigos, pequeno, né? Mas tinha que andar espremido. Então, meus irmãos mais velhos me cuidavam, eu lá em cima. Mas aquilo vinha 20, 30 por hora, aqueles caminhão ali, sabe? Imagina, foi em 52, o pai veio em 51, e daí ele desceu buscar mudança. 52 era caminhão, 48, 49, não era 0 bala, não. Então demorava muito para vir, sabe? E depois essas estradas aqui, era um sertão só. Mato dos dois lados, atoleiro, eu me lembro, meu Deus do céu, olha. Quanto chacoalho lá em cima daquela carroceria lá. Olha, a situação, eu era criança, né? Mas eu me recordo que era puro sertão, não tinha nada, nada, nada da onde nós viemos. Lá tinha luz, tinha água, tinha tudo, né? E aqui puro mato. Só estava desmatada a avenida aí de lá debaixo do posto Esso, lá do Joia, até aqui em cima onde tem a Farmácia Brava agora, que era o escritório da firma, a colonizadora. E o resto era puro sertão. Muitas famílias chegaram depois de nós aí que em pouco tempo carregava a mudança e ia de volta, né? Os que tinham condições. E os que não tinham, tinha que aguentar aí. O pai aguentou porque ele já era sócio do Socol lá em Serafina. Numa marcenaria, eles fabricavam aqueles ônibus, ônibus de madeira, né? Depois que veio os de lata, tudo, mas naquele tempo pegava o chassi num caminhãozinho daqueles e montava de madeira. Então o pai era sócio do Pedro Socol lá nessa. E o Pedro conhecia o trabalho do pai e tudo, né? Fez a cabeça e trouxe ele para começar as construções aqui. Aí ele aprontou o que tinha que aprontar, fez a nossa casa e voltou a buscar nós daí. Tinha que vir de Cascavel a madeira no começo. Não tinha serraria, não tinha nada. O pai, quando veio, a casa dele era aquelas choupanas de palmito, coberta de palmito, com palmito em roda, tudo, junto com os paraguaios que empleitaram para derrubar o mato aí, para começar a vila. Meu Deus. Não tinha nada, água tinha. Ali para baixo, daí eles fizeram essas coisas aí na beira d'água para poder tomar banho e se lavar, porque não tinha nada. Puro sertão, aonde ia era mato. Aí depois o pai fez a república, aonde chegavam as mudanças e descarregavam lá, né? Porque as mudanças eram desse tamanho assim, ninguém trazia nada porque era muito longe, né? E pouca coisa tinha para trazer na época também, né? Ele veio em 51. Daí ele fez o que a firma pediu para ele. E daí depois começou a vir os outros ajudantes, né? Mas quando ele chegou aqui, foi no dia 24 de outubro de 51. E naquele dia foi lançada a pedra fundamental da vila. Naquele dia que foi registrado o início dessa vila aí, sabe? Por isso que tem aquela avenida 24 de outubro, em memória daquele ano quando foi fundado Medianeira, né?
Aí ele montou uma loja de materiais de construção. E daí me pegou eu como ajudante e foi até liquidar a firma. Olha, quando começou com o pai, era AJG Materiais de Construção. Arcângelo João Grapiglia, Materiais de Construção. Então era AJG. Aí depois, no passar dos anos, ele me mandou assumir tudo, inclusive banco, essas coisas, que ele não tinha nem condições, sabe? Não tinha estudo nenhum, mal e mal sabia assinar o nome, né? E aí eu comecei a assumir, e depois ele vê como as coisas acontecem. Em 69, ele resolveu dar uma parte do estoque para mim e para o meu irmão. Ele com 50% e nós 25% cada um, né? Isso foi feita alteração contratual no fim de 69. Em maio de 70 ele faleceu. Então aquilo ficou gravado, e olha, ele preparou tudo, porque eu acho que ele até sentia que ia perder a vida, mas ele estava forte, ele tinha 64 anos, e depois, graças a Deus, a gente foi trabalhando, foi conseguindo, né? E conforme aumentava a cidade, aumentava o estoque da firma, né? Coisa nova que começou, né? Porque antes era só madeira, prego, essas coisas, né? Tinta, e depois começou daí materiais de construção completa mesmo, de tudo nós tínhamos. Conforme o andamento da cidade, nós fazíamos andar a firma, né? Porque precisava. Depois veio encanamento, eletricidade, tudo isso, né? Então era bastante pesado, porque a gente não tinha assim um caixa para aguentar a situação, sabe? É tudo no peito e na coragem. Era tudo no bigode, mas só que na nossa firma não era, porque nós não trabalhava com produto agrícola, sabe? Aonde fazia esse tipo de negócio eram os caras que compravam porcos, compravam feijão, tudo, né? Então os agricultores, os suinicultores levavam tudo lá, os produtos, e iam levando a mercadoria que precisava, né? Aí chegava no fim do ano, ó, tu entregou tanto, tu levou tanto, tem tanto para receber, ou está devendo tanto. Com o passar do tempo veio um cinema, tinha futebol, que era o quê? Era o predileto, porque era a única coisa para a gente sair, jogar futebol para cá e para lá, né? Caçar, pescar, essas coisas, porque não tinha o que fazer. Não tinha uma lanchonete, pizzaria. Eu fui comer pizza a primeira vez em Curitiba, porque aqui, Deus o livre, ninguém sabia disso aí. Porque as pessoas que tinham uma cultura melhor, eles não vinham aqui, porque eles não iam montar nada, porque não tinha consumo. Ninguém conhecia, ninguém sabia, e todo mundo na época sem dinheiro, sem nada, era bastante pesado para a gente. Mas a gente foi acostumando, não tinha coisa melhor, né? A gente se acostumou nessa situação aí. Sim, piazão, mas ia. Ah, não me lembro, era aqueles... Como é que eles diziam? Era seriado, sabe? Então começava, hoje, por exemplo, passava uma parte, na semana que vem passava outra. Então a gente não queria perder, porque quando terminava aquele seriado, deixava uma pendência para a gente ficar, mas será que vai acontecer? Que nem aqueles filmes de bandidos, sabe? Um se esconde, o outro mata. Então a gente ficava sempre na expectativa para chegar aquele dia para continuar o seriado. E aí não. Então quando a gente não ia, se encontrava com os amigos e pedia como é que tinha seguido aquela situação pendente da noite anterior, né? Doação. Lá do Campo do União ali foi doação. A colonizadora doou aquela
era uma chácara, não sei se hoje ainda existe o tamanho da chácara para a sociedade, né? Porque construíram umas coisas lá por roda, eu não sei se a sociedade vendeu algum terreno, mas era uma chácara que tinha ali. E era puro mato quando foi doado. Sim, sim, todos os meus familiares, porque não tinha gente suficiente para nada, sabe? Então ali, o que estava aí, um dia o outro, todo mundo ia lá ajudar a derrubar e recolher. Daí a firma tinha um tratorzinho de esteira, um pequenininho, ajudava a arrancar os tocos e arrastar as árvores para o lado para ir limpando. Sim, olha, o primeiro hospital, o primeiro médico aqui era o Dr. Barbosa, Alcebiades Barbosa da Silva. Aí foi construído um hospitalzinho de madeira, mas era só para quebra-galho mesmo, porque era ele, alguma outra enfermeira, né, e pouca gente para ajudar. Então, quando os casos eram muito sérios, levava a Foz do Iguaçu, né, nos médicos lá e tal. E foi passando, daí a firma construiu um hospital de madeira de 3 andares, um baita de um hospital, né? Aí começou a chegar os outros médicos, né? Mas o Dr. Barbosa continuou aí, né? O primeiro médico lá que ocupou esse hospital que a firma construiu foi o Dr. Ovídio, que era irmão do fundador aqui, o Pedro Socol, né? Mas não se acertou, aí foi embora. Daí veio o doutor Eduardo e o doutor Arnildo. Aí assumiram, daí construíram o Hospital Medianeira de Alvenaria, onde é a lar hoje, né? E depois a maternidade, o Hospital São Carlos. Então, naquela época não tinha mercado. Era um comércio geral de todas as coisas juntas. Eles diziam o antigo bodegão, sabe? Ali tu encontrava de tudo, mas não era um mercado assim, né? Inclusive frutas e verduras só quando vinha de fora. Nessas lojas não tinha. Depois, com anos, começou a vir esses mercados. Aí sim, né? Modificou tudo. Cada um tinha o ramo dele, né? Mas no começo era o quê? Farinha, arroz, açúcar, essas coisas aí assim, né? Nesses bodegão aí. Confecções, tecido em metro, que quando tu ia numa família que tinha bastante filho, tu olhava tudo com a mesma roupa, né? Comprava aqueles tecidos em fardo, como se diz, e costurava, fazia para toda a família, daquele mesmo tecido. Olha, essa escrivaninha aqui, eu trabalhei a vida inteira atrás dela. Essa aqui era lá da firma, foi o que eu peguei quando eu vendi aquilo lá, o estoque, né? E daí digo, não, essa aqui vai aonde eu for. Essa aqui é de 63, 64 mais ou menos, que o pai tinha comprado para a firma, né? E daí quando eu saí vendi o estoque, eu digo, não, essa aqui vai me acompanhar. E está até hoje aqui. Olha, a lembrança é dia por dia. Tudo é lembrança, tudo é recordações. Desde o começo até o dia de hoje. E o que a gente tem, assim, recordações é de ver a cidade. Isso aí que a gente recorda todos os dias, cada dia é uma obra, é um prédio novo, é coisas novas, né? Então a recordação é diária.